Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Daniela, sou professora de língua portuguesa. Pessoal, nós fazemos parte aí da área de linguagens e suas tecnologias. Somos a terceira etapa, ensino médio, segundo semestre, módulo 1, unidade 2, componente de língua portuguesa. Na nossa aula anterior, nós falamos a respeito dos termos da oração. E revisando, devemos pensar que existem 3 tipos, relacionados aos termos da oração. Então, nós temos os termos essenciais, os termos acessórios, e temos também os termos integrantes, que vocês observam aí no nosso slide, certo? Então, quando o professor fala em termos essenciais da oração, nós devemos pensar em sujeito e predicado, certo? Então, a oração ela não funciona, sem esses 2 elementos. Então, os termos essenciais, sujeito e predicado. No caso dos termos acessórios, nós temos aposto, certo? E temos o vocativo também, além do adjunto adverbial e adjunto adnominal. No caso dos termos integrantes, da nossa oração, teremos objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo e predicativo do objeto. Todos esses elementos foram apresentados a vocês na nossa última aula. E aqueles alunos, que estão desapercebidos aí, enfim, oriento que retomem a nossa videoaula e assistam a aula relacionada ao sujeito, Qual a finalidade do sujeito na nossa oração. Foi visto também quais os tipos de sujeito que nós temos. Então, é um conteúdo muito importante, e pré-requisito para as demais aulas. Então, hoje, de forma especial, nós vamos trabalhar com o predicado, Qual a importância do predicado, uma vez que ele é um elemento essencial da nossa oração. Vamos lá? Então, quando se fala em predicado, olha só essa oração que eu trouxe aqui. Cansei de ser objeto, agora sou sujeito, cheio de predicados, Que interessante isso. Então, só relembrando o conceito de predicado que eu já falei na aula anterior, quando eu falo de predicado, é a indicação que ele é a parte da oração em que há verbo, uma vez que, para que seja uma oração, ela precisa, claro, de um verbo, certo? Portanto, não existe predicado que não possua verbo ou uma locução verbal. O predicado, ele é essencial para a oração, pois é esse termo que traz todas as informações do sujeito. Isso aqui nós vimos na aula anterior. Quando eu desejo saber quem é o sujeito na oração, eu faço a pergunta para o verbo, certo? Diferentemente aqui, nessa situação, quando eu menciono predicado, claro, é tudo que está relacionado ao sujeito, é a informação que eu consigo dar, a respeito do sujeito. Então, olha só, predicado, ele é um dos termos essenciais da oração, ele é responsável por indicar o que se diz sobre o sujeito, com o qual estabelece uma relação de concordância de número e pessoa. Isso aqui é muito importante para nós, certo? Olha só essa oração a seguir. Pedro ganhou na loteria. Nós queremos identificar o sujeito. Então, eu devo o quê? Perguntar para o verbo, quem que ganhou? Quem que ganhou na loteria? Então, claro, quem ganhou na loteria foi o Pedro Paulo. Então, Pedro Paulo é o nosso sujeito. Agora, eu inverto a situação, eu desejo saber o predicado. Então, qual que é a informação que nós temos a respeito de Pedro Paulo?
A informação que eu tenho é que Pedro Paulo ganhou na loteria. Então, ganhou na loteria torna-se o predicado nessa oração, certo? Seguindo, né, vamos ver agora alguns conceitos relacionados a esse predicado. O predicado, ele pode se classificar em predicado verbal e predicado nominal. E agora nós vamos entender qual a diferença que existe de um predicado verbal para um predicado nominal. Uma vez que todos são predicados, todos dão informação do sujeito. Mas o que difere um do outro? Certo? Vamos lá? Então, a classificação do predicado está relacionada ao tipo de verbo que o constitui. Lembrando que é uma oração, então sempre será verbo. Mas que verbo é esse que está presente ali no predicado? Então, se o verbo for significativo dentro da oração, ele será o núcleo, certo? Uma vez que ele é a parte mais importante da oração. Logo, esse predicado vai ser classificado como predicado verbal. Ou seja, eu tenho uma oração e ali dentro daquela oração, o meu predicado, ele tem como núcleo, como palavra principal, um verbo, eu vou classificar o predicado como predicado verbal, ok? No caso, pessoal, desse predicado conter um verbo de ligação, onde ele terá como função não um núcleo, mas sim uma ponte, né? Ele irá ligar o sujeito e o predicativo do meu sujeito, certo? Ele vai ligar esses elementos. Esse predicado, ele vai ser classificado como nominal, uma vez, né, que quem é o núcleo desse predicado não é o verbo, e sim, né, o nome, ou seja, o predicativo, certo? Então, quando isso, né, ocorrer nas situações desse predicado, onde o meu núcleo ali não seja de fato um verbo e sim um nome, a palavra de maior importância no predicado for um nome, eu terei um predicado nominal, certo? E podem se basear nisso. Sempre teremos o quê? Um verbo de ligação. Será sempre um verbo de ligação que fará essa ponte, né? Ligando o sujeito ao nome ali presente no predicado, claro. Certo? Então, seguindo, olha só, falamos muito sobre verbo, certo? Ao falar sobre verbo dentro de uma oração, ele tem uma importância muito grande para nós, né? Nós observamos até aqui que o verbo, ele vai estar sempre o que? Ligando, né? Fazendo essa ponte, seja sobre o sujeito e toda a informação dada a respeito dele, enfim. Então, nós vamos trabalhar aqui com verbos transitivos, né, que vão transitar, né, pensar sempre nessa movimentação dentro da oração. Claro que há também os verbos que são intransitivos, e nós vamos descobrir a diferença agora, olha só. Quando eu refiro à transitividade verbal, quando eu falo que naquela oração eu tenho um verbo transitivo, eu estou dizendo, né, que aquele verbo, ele exige, ele tem uma necessidade de um complemento. Por quê? Porque ele precisa desse complemento para que ocorra, né, o significado ali da oração. O verbo por si, ele não complementa, o enunciado não terá um sentido completo, entende? Por isso que eu falo que é verbo transitivo, ok? Se ele é um verbo transitivo, eu já sei que automaticamente ele não me passa, né, a informação completa. O enunciado não tem um sentido completo ainda, então ele necessita de um complemento. E esse complemento poderá ser, né, no caso, um objeto direto, um objeto indireto ou as duas situações também. Então, quando isso acontece, o meu verbo é classificado como transitivo direto,
se ele é um verbo transitivo direto, eu sempre pergunto ao verbo o que, quem, e a minha resposta é classificada como objeto direto dentro daquela oração. Quando isso inverte, eu tenho um verbo transitivo indireto, certo? Ele é transitivo, então eu já sei que independente de ser objeto direto ou indireto, ainda assim esse verbo não tem sentido completo, certo? O que difere aqui o objeto direto do objeto indireto? Quando esse verbo for verbo transitivo indireto, ele necessita de uma preposição, certo? Ambos precisam de complemento. No entanto, o verbo transitivo indireto necessita de preposição, ok? Olha só, quando isso acontecer, nós teremos, claro, o nosso produto aqui é um objeto indireto, certo? Nas situações onde esse verbo, ter a função de direto, ser um verbo transitivo direto e indireto, eu vou ter as duas situações. Eu vou ter sempre um objeto direto mais um objeto indireto, certo? Então, eu sei que eu terei sempre um complemento que não tem preposição e outro com preposição, certo? Dentro da mesma oração. Olha só isso na prática. Esse slide, nós temos aqui verbo transitivo direto e temos também o indireto, certo? Olha só esse exemplo. Quando ele é transitivo direto, sabemos que ele pede um objeto direto. Nós temos os meninos da classe compraram pipocas. Então, os meninos da classe compraram pipoca. Os meninos compraram o que, professora? Compraram pipoca, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter um verbo que se classifica como verbo transitivo direto, certo? Porque eu pergunto automaticamente o que, certo? Os meninos da classe compraram o que? Compraram pipocas. Então, pipocas classifica-se como meu objeto direto. Entende, pessoal? Então, sempre quando esse verbo transitivo, que não tem sentido completo, que você faz essa perguntinha, o que, quem, para o verbo, o seu produto será sempre um objeto direto, certo? Ele tem essa necessidade de um objeto direto. Quando é o caso desse verbo ser transitivo indireto, aí teremos, claro, uma preposição. As meninas gostam de paçoca, certo? As meninas gostam de paçoca. Quem gosta de paçoca? As meninas. Então, aqui automaticamente eu sei que as meninas é o meu sujeito, certo? Mas o meu verbo, ele não está completo. Eu falo, as meninas gostam. Quem gosta, gosta de algo ou alguém. Gosta de quê? Então, se eu tenho junto aqui uma preposição, que no caso é o de, junto à palavrinha paçoca, nesse caso nós classificamos de paçoca como objeto indireto. Entende, pessoal? Então, quando esse verbo transitivo, indireto, ele vai sempre necessitar de uma preposição. Então, claro, nós teremos aí, nesse caso, o objeto indireto, ok? Finalizando aqui, tem esse exemplo, que é uma situação diferente. Esse verbo, ele será intransitivo. Então, se ele é intransitivo, ele não precisa de complemento, certo? O verbo por si, ele já complementa todo o enunciado aqui, certo? Todo o sentido da oração. Quando eu falo Maria desmaiou, claro, Maria desmaiou. O verbo por si, ele já passa, toda a significação da oração, certo? Então, o verbo, ele já traz toda a resposta, ele não necessita de complemento. É o mesmo que ocorre, o passarinho fugiu. Não preciso complementar isso, eu já entendo a ação que ocorreu ali. As crianças dormiram. Ótimo, o verbo é completo.
O vento soprou. Aqui ocorre a mesma situação. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje em relação ao estudo do predicado, que é, claro, um elemento, um termo essencial da nossa oração, certo? Grata pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.